Ficamos agora ao Frente a Frente, na edição da noite, esta quinta-feira, com Marco António Costa e Helena Roseta. Muito boa noite aos dois. Começamos pelas notas prévias, que peço que sejam breves, porque depois vamos falar de pensões de reforma e de IRS, precisamos desse tempo. Comece por si, arquiteta, boa noite. Eu quero chamar aqui a atenção uma coisa que não tem estado propriamente debaixo do foco mediático, mas que eu acho que é relevante e que é o seguinte. É uma situação que eu acho que é um retrocesso até civilizacional. Trata-se de uma proposta do Governo que está na Assembleia da República para uma lei que foi resultado da primeira iniciativa de cidadãos em Portugal, desencadeada há uns anos atrás, quando eu estava na Ordem dos Arquitetos, pelos arquitetos, para tentar estabilizar e definir as fronteiras profissionais entre arquitetos, engenheiros, agentes técnicos de engenharia e arquitetura. O Governo agora faz uma proposta de lei para voltar atrás. Ou seja, na altura, depois de uma petição com 50 mil assinaturas, de uma iniciativa de cidadãos com 35 mil assinaturas, depois de uma negociação duríssima na Assembleia da República, fez-se uma lei e finalmente ficaram definidas as situações para as várias profissões. Aparece subrepticiamente uma proposta do Governo para dizer não, o período transitório acabou, mas nós vamos prolongá-lo, ou seja, vamos voltar a 1973, onde foi definido pela primeira vez um período transitório que durou mais de 30 anos. Isto é inaceitável. Acho uma falta de respeito. Ou seja, volta a poder construir-se edifícios sem que um arquiteto esteja envolvido. Portanto, o período de transição que permitia que as pessoas que não estão qualificadas com formação em arquitetura pudessem formar-se, é prorrogado. E, portanto, mesmo aqueles, e houve muitos, e eu sei que houve muitos, agentes técnicos de engenharia e arquitetura que foram tirar os cursos de arquitetura porque queriam fazer arquitetura e poderão ser excelentes arquitetos, agora ficam pendurados, porque toda a gente lhes pode fazer concorrência. Mas a minha questão não é tanto a parte das profissões, é como é que é possível uma lei resultante da primeira iniciativa legislativa de cidadãos em Portugal, passados uns anos não valer nada. Isto é um retrocesso. Não vale a pena os cidadãos mobilizarem-se, porque afinal de contas, a todo momento o Governo passa por cima e faz outra coisa qualquer. Eu, portanto, faço um apelo aqui ao Marco António e faço um apelo ao PSD, por favor, respeitem o resultado de uma iniciativa de cidadãos e pergunto mais, que mal é que os arquitetos portugueses fizeram ao país? Eu não tenho notícia que haja arquitetos aí metidos em atrapalhadas grandes, nem em prejuízos nacionais. A arquitetura só tem dado boas notícias a Portugal. Prémios, prestígio, miúdos que ganham prémios fantásticos. Então e agora? Mas porquê? Porquê que querem tirar aos arquitetos aquilo que custou tanto a construir? Esta é a pergunta que eu deixo. António Costa quer comentar este tema? Com certeza que sim, depois da gentil referência que fez a Helena Roseta, que eu cumprimento, e cumprimento assim como é óbvio os nossos telespectadores. Eu não conheço esta iniciativa, mas confio obviamente na palavra de Helena Roseta, mas parto sempre deste pressuposto que é o seguinte, seguramente que haverá razoabilidade e bom senso na proposta que vier a ser apresentada. Procurarei inteirar-me relativamente à proposta. E quanto à questão que a Helena Roseta suscitou, obviamente que ninguém atribui nenhum mal aos arquitetos, bem pelo contrário, a arquitetura portuguesa tem sido um dos fatores de reconhecimento internacional do nosso país. Eu sou de uma região do Porto, onde a Escola do Porto é de facto uma referência internacional. É uma estrela internacional. É uma estrela internacional que tem valido, aliás, a nível da exportação de serviços, tem tido uma grande importância estratégica naquilo que são as nossas exportações de serviços enquanto país. Se me é permitido, no meu minuto, eu queria fazer uma referência muito curta ao debate que ocorreu na Assembleia da República em volta também de uma outra iniciativa de cidadãos, que tem a ver com a petição relativamente à subscrição pelas 74 personalidades relativamente à reestruturação da dívida, em que de facto soube muito pouco. Eu julgo que esta é uma frase que ficará histórica depois daquilo que ouvimos da parte do Dr. António Costa a seguir às eleições europeias, soube muito pouco a posição que o Partido Socialista apresentou no debate. O Partido Socialista é um partido hoje com uma posição clara e definida relativamente a uma das matérias que é mais estruturante para o país. E eu gostaria de recordar que este governo, que assumiu o país numa situação dramática em 2011, que teve que gerir uma situação durante 3 anos de resgate, em que o país esteve sob uma pressão extraordinária, em que nós tivemos que receber 78 mil milhões de euros de ajuda internacional para podermos fazer funcionar o país, e que durante esse período, em outubro de 2011, o Governo conseguiu renegociar de forma serena com os nossos financiadores internacionais, a FMI e Comissão Europeia e Banco Central Europeu, em outubro de 2011 e em junho de 2013, a extensão dos prazos
médios de 7 para 20 anos do pagamento dessa dívida que nos foi realizada e um abaixamento de juros em mais de para metade do valor que estava inicialmente previsto ser cobrado. Isto representa... Mas porquê é que a posição do PS hoje lhe soube muito pouco? Soube pouco, porque o PS, que supostamente sobre esta matéria tinha uma posição muito clara, aquilo que veio declarar pela voz do vice-presidente Vieira da Silva, do vice-presidente do grupo parlamentar, foi que, de facto, isto era um assunto complexo. É complexo, mas este governo tem-o resolvido de forma determinada e clara. Em primeiro lugar, fazendo esta negociação que eu estava a referir, concreta, que significa que neste período até 2042 o país poupará, com esta negociação que o governo fez, 54 mil milhões de euros naquilo que será o custo global da dívida para o Estado português. E, por outro lado, pela circunstância que, ao longo de todo este tempo, foram feitas várias acusações por parte da oposição, nomeadamente do PS, relativamente ao período de resgate. Nós já nos recordamos, mas não foi há muito tempo, foi em abril deste ano, que ouvíamos alguns dos responsáveis atuais do Partido Socialista falar em saída não limpa, com um programa cautelar, que não se comprovou. Antes tinham falado em espiral recessivo, que não se comprovou, e voltaram a falar no final num segundo resgate, que também não se comprovou. Isto é, António Costa, deixa-me lembrar, no último período eleitoral, o próprio Primeiro-Ministro chegou a ameaçar que o país podia estar à beira de um segundo resgate. Não foi só o PS que fez esse jogo político. Eu vai-me permitir, mas eu tenho que discordar consigo, que é assim, no período eleitoral que se está a referir nas eleições europeias, aquilo que foi dito com toda a clareza é que se o país entrasse numa lógica de pedir uma reestruturação da dívida, aí sim, poderia ser necessário um segundo resgate, porque o país, obviamente, entraria numa situação de incumprimento internacional, e ao entrar numa situação de incumprimento internacional, que aliás que era defendido por alguns dos partidos de extrema-esquerda que têm assento parlamentar, que o levaria, obviamente, a uma situação de Portugal precisar de um segundo resgate, como teve, aliás, a Grécia, que ali, como nos recordámos, em 2012, era o exemplo apontado que deveria ser seguido pelo país por parte de muitos dos atuais dirigentes do Partido Socialista. Mas o não PSD... creio que isso seja assim. Eu dou já a palavra. Okay. Deixe-me só perguntar uma coisa, que é, o PSD tratou a iniciativa destas 74 pessoas como uma irresponsabilidade. Lembramos-nos bem como é que o Primeiro-Ministro se referiu, inclusive, a este grupo de personalidades. E hoje a sua expectativa era de que o PS colasse à ideia que o manifesto defendeu? Não tinha essa expectativa, porque não se precisava de colar, uma vez que quer o Dr. Ferro Rodrigues... Eu estava a tentar perceber que posição é que esperava do PS. Já explico. Quer o Dr. Ferro Rodrigues, quer o Dr. Vieira da Silva, julgo que não estou a cometer nenhum erro factual, subscreveram essa petição. Desculpe lá. Helena, pois, mas quer dizer, este é o seu tema inicial, portanto eu agradecia que terminasse. Certo, mas estou só a responder às perguntas que me estão a colocar para procurar poder ser, digamos, preciso. Aquilo que eu esperava do Partido Socialista é que apresentasse uma estratégia. E o Partido Socialista, aquilo que declarou foi abster-se na iniciativa do Bloco de Esquerda, votar contra a do PCP, votar a favor, naturalmente, da sua, mas não ter uma estratégia. O PSD desafiou, e a maioria desafiaram o Partido Socialista, num sentido de um desafio democrático e legítimo debate público, para que logo a seguir ao debate do orçamento se possa fazer um debate na Assembleia da República estruturado sobre a matéria da dívida pública, para que possamos fazer uma avaliação e para que possamos conhecer todos os limites do problema que o país tem que enfrentar nos próximos anos. Arquiteta, quero falar sobre este tema? Não, apenas uma referência muito rápida, não vamos perder muito tempo com isto. Se soube-lhe há pouco o que o PS terá dito hoje, eu não ouvi, e eu digo-lhe que nós sabemos há muito aquilo que o Governo nos anda a dizer sobre a dívida há muitos anos, quer dizer, já estamos cansados de ouvir o Governo dizer que esse é um problema sacrossanto e que a dívida é um assunto que nem sequer se pode discutir. Quando a Ministra das Finanças veio muito recentemente dizer que afinal se podia sequer discutir, o Primeiro-Ministro veio logo corrigir. A questão da dívida tem que ser discutida profundamente, e não é só na Assembleia da República, tem que ser discutida pelos portugueses, por uma razão muito simples. Porque apesar de todas essas benfeitorias que você quis citar, a dívida em Portugal não diminuiu em porcentagem do PIB, aumentou, e nós continuamos estrangulados. E, portanto, o caminho está errado. Aquilo que o PS tem que fazer é apontar outro caminho. É tão simples quanto isto. Não é dizer como é que resolve o problema da dívida, é correr com este governo para se fazer de outra maneira. Esta é a única questão que tem que ser resolvida. E penso que o PS está a preparar esse caminho. Eu não sou do PS, mas apoiei com convicção o António Costa porque acho que ele vai conseguir esse caminho. Agora deixe-me perguntar se acha que ele pode continuar em silêncio em relação a matérias importantes. Não, mas mas quem é que define a importância das matérias?
O problema é saber se a dívida é o grande tema que nós temos que resolver ou se nós temos um problema prioritário, que é o problema do crescimento, que se for resolvido, resolve o problema da dívida ao mesmo tempo. Esta é que é a questão. Qual é a prioridade? Se nos dizem que a única questão é a dívida, nós pagamos, o governo vai-nos aos bolsos todos os dias e não conseguimos pagar, e não conseguimos crescer e não funcionamos. E, portanto, isto tem que ser invertido. Eu venho da área da arquitetura, como já toda a gente percebeu, e há uma coisa que nós aprendemos logo no princípio do curso. Quando um problema não tem solução, tem que lhe pôr dados novos. É preciso pôr dados novos no problema. Os dados, tal como eles estão colocados pelo atual governo e pela atual política, pelo menos até há bem recentemente, da União Europeia, não têm solução. Aliás, Jean-Claude Juncker ontem dizia que se a austeridade fosse uma fórmula para crescimento económico, então a Europa teria de estar a florescer economicamente, e não é nada disso que se está a assistir. Vamos então ao nosso tema, vamos olhar... Posso só fazer uma pequena nota sobre esta, só dizer o seguinte: a austeridade, obviamente, não é desejada por nenhum político, porque obviamente significa colocar dificuldades e sofrimento à população. Mas a verdade é que nós pegámos num país que estava com um PIB negativo de 3,3% ao ano, e no próximo ano vamos ter um PIB positivo. Este ano já temos de 1% positivo, e para o ano 1,5% positivo. Vamos ter. Para o ano o desemprego baixará. Este ano já está a baixar. Há 19 meses sucessivos está a baixar o desemprego. Portanto, ia crescer o emprego, nomeadamente o emprego com qualidade, que é o emprego estável. Mas a carga fiscal ainda não desceu. Está a baixar. Está a baixar, e julgo que nós poderemos falar... o IRC irá baixar no próximo ano, e o IRS também, pelos resultados que nós sabemos, graças à fiscalidade verde. Bom, e se a reforma do IRS já é outro tema. Esse é outro tema. Nós combinámos falar esta noite sobre as reformas antecipadas no setor privado, que estiveram congeladas até este ano. E sobre o teto das prestações sociais. E sobre o teto das prestações sociais. Começamos por qual dos temas? Eu começaria pelas reformas. Muito bem. Bom, então, a questão das reformas antecipadas, eu penso que hoje as pessoas já perceberam, se calhar há um dia ou há 2 dias não tinham percebido, mas entretanto o assunto foi descodificado na comunicação social. A questão é muito simples. O Governo pretende descongelar o acesso à reforma antecipada, que estava congelada há uns anos, dizendo que, sim senhora, poderão aceder à reforma antecipada pessoas do setor privado que tenham pelo menos 40 anos de descontos e pelo menos 60 anos de idade. A idade da reforma neste momento são 66 e, portanto, podem antecipar 6 anos. Há um pequeno mas. É que por cada ano de antecipação eles pagam 6%, descontam 6% na reforma que vão receber. Portanto, se a pessoa aos 60 anos, se quiser reformar relativamente aos 66, desconta 36% logo à cabeça, mais o fator de sustentabilidade. Isto significa que fica com menos de 2/3 da sua reforma. Eu pergunto se estão a brincar connosco. Só para reformas milionárias, porque para pessoas que têm reformas pequenas, e é o grosso da maioria das pessoas que tenham feito 40 anos de desconto com 60 anos, são pessoas que não são muito qualificadas, porque começaram a descontar há muito tempo, portanto são trabalhos menos qualificados, não são reformas por aí além. Como é que as pessoas podem sobreviver com menos de 1/3 da sua reforma? Portanto, isto não vai ter consequências, e ao contrário de ser uma benfeitoria, é um bluff, não vai ter resultados, poderá servir a uma pessoa ou outra, mas quer dizer, não há nenhum descongelamento das reformas antecipadas, pelo contrário, há um desprezo de pessoas que descontaram durante 40 anos, e isto, pelos vistos, não tem valor absolutamente nenhum. E as regras não são iguais para toda a gente? Pois não. Pois, eu só lamento informar que as regras são as mesmas que existiam anteriormente a este Governo. Isto é, com exceção da circunstância de mudar a idade para os 60 anos, e para 40 anos de descontos. Não, mas a idade foi aumentando. Tudo o que tem a ver com, e já no fator sustentabilidade isso existia, tudo o que tem a ver com a questão que se prende com a penalização por reforma antecipada, não foi este Governo que inventou o modelo. Esse modelo já existia. Mas não, portanto, por este valor. O congelamento, exatamente igual. Helena, eu não quero estar aqui a fazer um fim-capé nesta matéria, mas podemos depois esclarecer os dois melhor essa situação. Mas eu queria fundamentalmente centrar no seguinte: o congelamento das pensões antecipadas, das reformas antecipadas, foi realizado numa circunstância muito especial, no ano de 2012. Tinha a ver com o facto de estarmos a viver um momento de emergência financeira e social, e de facto o peso das pensões e das reformas
em Portugal é muito significativo e nos últimos 10 anos teve um crescimento abrupto muito significativo. A demografia explica isso. A demografia explica, mas depois as finanças não aguentam. Para ter uma ideia, o sistema previdencial de repartição, desde 2007, com exceção do ano 2008, por fatores muito especiais, mas desde 2007, que todos os anos apresentam um saldo de exploração negativo. Está bem, mas depois há uma compensação do Orçamento de Estado. Deixe-me só terminar para... Agora, quando foi feito esse congelamento das reformas antecipadas, uma das coisas que foi dito é que quando terminasse o período extraordinário que estávamos a viver, obviamente seria levantada essa suspensão das reformas antecipadas. E porquê? Por uma razão muito simples, nomeadamente tem a ver também com os fatores de dinamização do próprio mercado de trabalho, que foi uma das questões que mais nos foi apontada na altura, quando suspendemos as reformas antecipadas e que, curiosamente, agora não é referido como um benefício desta decisão do Governo. Uma outra circunstância que me parece importante aqui também a referir é que estas reformas antecipadas, que são natural e legitimamente uma aspiração de qualquer português, sempre tiveram uma penalização. E essa penalização é sempre tomada em conta pelo próprio na decisão que vai tomar. O problema é o montante da penalização. O problema é o montante é 0,5 por cada mês. É muito pesado. É muito pesado. É 0,5 não, é que ainda por cima, Marco António, desculpe interrompê-lo. Por cada mês. E foi sempre a fórmula. Não, mas desculpe, isso era assim, poderá ter sido assim no passado, mas não havia, e foi com o governo da atual coligação que isto começou a acontecer, não havia, depois de repente, reformas já atribuídas, o governo ir lá e baixar. Isso não existia. Não, desculpe, não existe. Então, eu própria, eu sou reformada e já me foram à reforma. Está a falar de coisas diferentes. Está a falar da contribuição. Não, estou a falar do governo ter ido retroativamente. Estou a falar do governo ir às reformas atribuídas e retirar uma parte do valor delas. Eu estou a receber neste momento muito menos do que recebi quando me reformei. Tenho 67 anos, portanto eu sei do que estou a falar. Está a falar da contribuição extraordinária de solidariedade, que se aplica, que vai continuar a aplicar-se em 2015 a 0,8% dos pensionistas, isto é, 99,2% dos pensionistas do sistema de segurança social estão isentos desses cortes. Eu devo fazer parte de umas pessoas muito privilegiadas, tem uma reforma de 1.040 euros. 1.040 euros é a minha reforma, depois de 30 e tal anos de trabalho. Portanto, veja bem, pode ter tido um corte por via do IRS. Ouça, temos cortes por todos os lados. Cortes por todos os lados, que é uma coisa que o governo é especialista. Nós podemos queixar-nos dos problemas ou discutir os problemas com objetividade. Eu estou a tentar dar objetividade às questões. Eu estava a confrontá-lo com a realidade. Você está-me a dar números e percentagens, a realidade não é essa. Porque o governo não tira de uma maneira, tira de outra. Este governo o que tem feito é tirar de várias maneiras. Inventa todos os dias uma nova. Este é que é o problema. Mesmo a fiscalidade verde pode. Mesmo a fiscalidade verde, que é uma coisa em si excelente, aparece neste momento para ir outra maneira de tirar. As pessoas estão muito cansadas, sabe? As pessoas estão muito cansadas e estão muito inseguras. Já não sabem que mais é que se vão lembrar de tirar amanhã. Sabe quem é que me faz lembrar a Helena com este discurso que está a fazer? Diga. O engenheiro Mira Amaral a queixar-se deste governo por causa da taxa extraordinária sobre a banca que o governo tem aplicado e que vai continuar a aplicar para o ano. Eu não tenho nada a ver com o engenheiro Mira Amaral. Estou isso a dizer até é quase porque... insultuoso, não tomo como, obviamente, estamos a falar de um banqueiro, estou de uma a pessoa que tem uma reforma falar da altíssima. forma como se colocam as questões. Vai-me permitir que eu lhe diga... insultuoso. Vai-me permitir... Como deve compreender, nunca teria essa deselegância consigo pelo respeito e pela amizade que temos. Mas estou-lhe a dizer, pelo tom que está a usar, que é essa a comparação que me não é fácil em termos matemáticos, pelo menos para quem domina pouco a matemática, que é como é que o governo pode ter no discurso duas afirmações: menos impostos, mas mais carga fiscal. Não, porque há um princípio de neutralidade fiscal. Como sabe, a reforma do IRS, irá levar a que muitas famílias portuguesas possam beneficiar, pela circunstância de terem filhos, de ver o seu IRS reduzido, o que pagarão em IRS reduzido, será compensado por uma medida que é uma medida que também tem um efeito pedagógico, sob o ponto de vista de uma cultura ambiental e de sustentabilidade, que é a reforma fiscal verde. Eu gostava aqui de referir que, se não fosse esta iniciativa do engenheiro Jorge Moreira da Silva, do Ministro do Ambiente,
hoje, porventura, o país não teria solução para a reforma do IRS. E graças a uma iniciativa, que é uma iniciativa positiva, sob o ponto de vista do nosso futuro e da sustentabilidade do nosso futuro em termos ambientais, pode-se conseguir não só reeducar, sob o ponto de vista dos comportamentos sociais, muitos dos nossos desvios comportamentais. Ouvimos várias declarações de pessoas confrontadas com a necessidade de ter que pagar mais alguma coisa por um saco de plástico, dizer, olha, em alguns dos supermercados onde hoje já me cobram, eu já deixei de fazer essa utilização e passo a levar algo para transportar as compras que faço mais durável. Mas esse não é só a questão, é que isso também torna possível mexer no IRS. Mas permitam-me que eu faça aqui duas referências que são muito importantes. A primeira do IRC. Este orçamento é um orçamento que traz a reforma do IRC incorporada no âmbito de um acordo que foi realizado com o Partido Socialista. E aquilo que me espanta é que não haja... O acordo com o Partido Socialista já terminou. Não. Não. A reforma do IRC existiu, historicamente. Existiu a primeira fase. E o que diz o PS, e de facto era esse o acordo que estava escrito, era que para esta segunda redução do IRC, o que o PS tinha combinado com a maioria era volta a baixar-se o IRC em 2015, acompanhado de reduções do IRS. Posso contraditá-la? Não é isto que está no acordo? Posso contraditá-la? Se me é permitido. Houve uma comissão que incluiu um elemento do Partido Socialista que neste verão fez um relatório e que apontou nesta solução que está inserida no Orçamento de Estado. Isto é, mas o Partido Socialista é sempre livre de dizer que é contra uma medida que ajuda o investimento e que ajuda a criação de emprego. Nós estamos completamente... Os documentos que existem da altura do acordo de 2013 demonstram que na posição do PS era isto, uma redução de 2% no IRS, naquela primeira fase, do IRC, a segunda fase teria de ser acompanhada por reduções também do IRS. O IRS que vai ter essa redução. Pois ainda estamos em ver. Não, terá o acordo, já se sabe, que será incluído no âmbito do debate do Orçamento de Estado na especialidade, serão inseridas normas, haja disponibilidade do atual Partido Socialista para fazer esse acordo. Não precisam do atual Partido Socialista para isso, Marco António, desculpa lá, vocês têm maioria absoluta, o Governo sabe o que é que está a fazer, pelo menos presume-se que saberá, e portanto precisa que agora sejam os deputados para fazer pressão, não faz sentido nenhum, desculpa lá, os governos de maioria absoluta fazem muito bem em abrir o diálogo com as outras forças políticas, mas não carecem disso para fazer as medidas corretas. E, portanto, esse argumento para mim não colhe absolutamente nada e eu acho muito bem que o PS... Mas é contra os compromissos? Não, desculpe lá, não tem nada a ver. Neste momento o PS, na minha opinião, faz muito bem a não fazer acordos nenhuns, porque o único acordo que devia ser feito era para antecipar as eleições, para nós mudarmos isto o mais depressa possível e para o próximo governo poder, seja ele de que partido for... Posso responder a isso? Poderá. Das eleições antecipadas? Poderá, mas esse é outro tema. Pronto, eu não quero abrir esse tema. Não quero abrir esse tema. Nós temos uma outra matéria para hoje e eu não queria deixar de falar sobre ela, porque ela me diz muito e diz-me com este protagonista que está na minha frente, porque tivemos uma grande polémica sobre isso, que acabamos por resolver os dois positivamente e agora, pelos vistos, o Governo está a voltar atrás e a questão é verdade. O teto. É verdade? É verdade que resolvemos, não é verdade que o Governo esteja a voltar atrás. O Governo, vi hoje notícias de que, em declarações do Ministro Mota Soares na Assembleia da República, lhe foi perguntado que ideia era essa do teto das prestações sociais e que ele deu um exemplo que eu fiquei gelada. O teto das prestações sociais, o argumento é que as pessoas não podem receber mais em prestações sociais do que uma pessoa a trabalhar. Aceito o argumento, só que infelizmente os salários em Portugal são muito baixos e, portanto, o Governo também não tem ajudado a valorizar os salários. Aumentar o salário mínimo nacional, que mau exemplo. Não é nada mau exemplo, foi agora à última da hora e tão pouco E sabe porque é que estava congelado? Porque o memorando que foi assinado pelo Partido Socialista congelava o salário mínimo nacional. Seja como for, é muito baixo. Você sabe que as famílias com esse dinheiro é muito baixo. Estamos completamente de acordo. Agora, a questão não é essa, a questão é dizer, vamos pôr um teto e, portanto, as pessoas que têm várias prestações sociais não vão poder receber mais do que o teto, não sabemos qual é o teto. Há de vir a ser definido pelo INE, ou seja, por quem for, há quem fala em 400 e tal, há quem fala em 600 e tal, veremos. Ok, isso ainda não está definido, não está no Orçamento de Estado e não está no relatório do Orçamento de Estado. Eu tive a ler isto tudo, 300 páginas do Orçamento de Estado, mais 300 e tal páginas do relatório, não encontrei lá nada. Mas, pelos vistos, existe esta ideia. Diz-me o Marco António, disse-me aqui à entrada para o programa que isto está no programa do Governo. Admito que sim. Muito bem. A questão é esta. O que é que conta para definir esse teto? O rendimento social de inserção, o abono de família e o Ministro Mota Soares disse. E o apoio à habitação e mais não sei o que ele disse. O apoio à habitação e o exemplo que ele deu foi 250 euros. Não existe um apoio à habitação de 250 euros para as famílias que estão em casas da Câmara ou do IRU. Até pode ser superior. Não, desculpe lá, tivemos esta discussão dois. Até pode ser superior. O que é isto? Não é dinheiro que as pessoas recebam, é
Há uma habitação social, seja do Estado ou do município. Tem uma renda chamada técnica, suponhamos 300 ou 400 euros. As pessoas têm um rendimento baixo, a lei define que pagam uma renda de acordo com o rendimento. Portanto, sei lá, 4 euros ou 5 euros, em vez dos tais 300 ou 400. O que é que o Ministro nos está a dizer? Que a diferença entre as duas coisas é um rendimento da família. Conta como rendimento e, portanto, já não vai receber o resto? Não necessariamente. Mas foi não isso. é isso. Quando ele deu o isso. exemplo dos 250 euros... Marco António, não ouvi o exemplo desculpe, e não posso... o exemplo dos 250 euros, não existe subsídio de arrendamento em Portugal, 250 euros a ninguém. O que existe é habitação social, existe um vago subsídio de arrendamento para jovens. Deixe-me só terminar. Não é pago. Há um valor que não é pago e nós os dois tivemos esta discussão porque você também quis ir para este caminho e eu batalhei. Até tinha herdado a proposta do PS, você tinha pegado na proposta do PS e eu batalhei como responsável da habitação em Lisboa e chegámos a um acordo e fixámos que 40 e tal euros, já não sei, que o valor de ter o apoio de uma casa pública seria equiparado a 40 e tal euros. Em 40 e tal euros. Isso é razoável. Ficcionámos em 40 mas e tal nunca euros. 250. O que está a dizer Helena Roseta é uma coisa que eu não quero perder-me neste exemplo, mas é uma coisa muito simples. O custo real de uma habitação social para a autarquia de Lisboa por mês pode ser, por exemplo, um T2 de 500 euros. Se a família paga 100 euros, os outros 400 euros são pagos pelo orçamento municipal, isto é, pelos impostos dos munícipes de Lisboa. E não é o governo que tem que mexer nisso. Claro, mas eu estou a dizer... Mas nem tudo, é só os municípios, também a habitação do Estado Central. Muito menos. O que eu estou a dizer é que o que está a ser dito é que nós temos que ter uma percepção de quanto é que efetivamente cada pessoa recebe do Estado em dinheiro ou em apoio social, que pode ser esses tais 400 euros através de uma habitação social, que é suportado pelo dinheiro dos contribuintes de Lisboa, essa habitação social, para se definir depois um patamar a partir do qual se considera que há um excesso de valor entregue em termos de subsídios financeiros. Deixem-me dizer isto, porque é muito importante isto que eu vou dizer. Eu acho que esta matéria é uma matéria extremamente sensível e que não vale nem merece a pena ser polemizada em antecipação. Acho que tem que ser discutida com muito cuidado, em profundo diálogo social com as autarquias locais, com a rede social, com os agentes económicos e sociais do país, com grande clareza e sem preconceitos. Mas vai ser um teto definido município a município? Não. Então, por isso é que eu não queria... Nada disto está definido. Estamos nos suponhamos. Nós estamos a discutir uma coisa que a Inglaterra já está a ser feita de alguma forma, mas que é a colocação de um teto certo. Pode não ser propriamente estou a dizer, qual é a ideia? Para ninguém. A ideia é muito simples, e a Helena concorda com isto, é combater o risco moral das prestações não contributivas, entregues a pessoas em idade e em condição de poder trabalhar e não, obviamente, todas as outras pessoas. Quando estamos a falar... Nós estamos a confundir duas coisas. Uma coisa é atribuir prestações sociais, outra é combater a fraude. Claro. Não, são coisas diferentes. Não, mas ouça, são coisas diferentes e... Não estamos a confundir e são coisas diferentes. E existe sempre um risco moral nas prestações sociais que tem que ser combatido. O que está aqui a ser dito é uma outra questão. Eu não concordo com isso. Que tem um critério de justiça social associado. A forma como isto pode ser executado e como deve ser executado, deve ser muito meticulosa. Levará uma discussão profunda sobre duas matérias que ainda hoje, que até agora não foram abordadas, que é como é que se calcula o rendimento. Como sabe, o próprio Estado tem modelos de cálculo... Deixe-me só terminar. Sim. O Estado e as autarquias têm modelos de cálculo de rendimento diferenciado e, portanto, tem que haver uma uniformização desse modelo de cálculo. Por outro lado, é necessário uma coisa que me parece que vai ser complexa, mas que é um caminho que tem que ser feito lentamente em colaboração com o poder local e com a rede social, que é o problema da interconexão de dados. O conhecimento de toda esta informação. Que nós estamos a falar, deixe-me dar um exemplo. Uma família pode receber apoios sociais do Estado Central, das autarquias locais, da rede social e de várias entidades, sem umas e outras saberem do que isso está a acontecer. Mas isso o que é que leva a que muitas pessoas que têm necessidades desse apoio buscam esse apoio em vários sítios e uns e outros sítios dão esse apoio sem conhecer os apoios que as outras entidades estão a dar. Isso é cruzamento de dados. Você sabe, é uma matéria sensível. É uma matéria sensível. Não é fraude, porque as pessoas recebem legalmente esse apoio. Todos esses apoios são legais. O que é que são? São acumuláveis. E a partir de um certo momento, o que é que você tem? Tem famílias que, obtendo esses apoios,
e até são famílias que em algumas circunstâncias, porventura, quando bem escrutinado por todos, se calhar não seriam atribuídos tais apoios, recebem mais dinheiro que aquelas que estando a trabalhar exatamente com a mesma condição social, recebem metade do dinheiro que aquelas que estão em prestações sociais. Mas eu queria aqui referir uma coisa que é muito importante. Helena, deixe-me só terminar, porque é uma matéria muito importante. Nós estamos a falar de pessoas que estão em idade e com capacidade de trabalhar. Não vale a pena fazer... Por exemplo, uma das questões que eu levanto é... Aquelas pessoas são os cuidadores, que têm pessoas a seu cargo, devem estar afastadas deste grupo. Conclua para fazer Peço desculpa, não podemos ir por outros caminhos, mas a questão é esta. O Marco António diz aqui que há um risco moral na atribuição destes apoios. Eu discordo em absoluto dessa sua afirmação. A atribuição destes apoios é uma medida absolutamente saudável numa sociedade que se preze para garantir a decência de vida de toda a gente. É saudável. Helena tem-se contradito pela ação. Desculpa lá, é saudável. Porque tem revelado em muitos momentos a necessidade de rigor e combate abusos que Marco António, não me venham cá dizer que são os pobres que abusam. Eu falo com conhecimento de causa quando sei. Desculpa lá, eu falo, deixe-me agora falar eu. Eu falo com conhecimento de causa. Eu fui durante 4 anos responsável pela gestão do maior património habitacional social do país, que é o da cidade de Lisboa. 23 mil inquilinos. E nós fizemos a verificação de rendimentos das famílias todas. E atualizaram esses valores. Claro. E há quantos anos isso não era feito? Desculpa lá, nunca tinha sido feito. Atualizámos. Sabe o que é que aconteceu? Não, desculpa lá, mas sabe o que é que aconteceu? Eu vou dizer qual é o resultado. Sabe o que é que aconteceu? Reduziu o valor médio. Não, sabe o que é? Eu vou lhe dizer, desde outubro do ano passado até julho deste ano, a empresa que gera isto, que é a Gebalis, perdeu 2,4 milhões de euros de receita porque os rendimentos das pessoas desceram. E as pessoas têm direito a pedir uma redução de renda quando os rendimentos descem. Têm esse direito. Isso é justiça social. Foi o que nós portanto, fizemos no esses tais abusos que falam, esse tal risco moral, não é nada assim. Haverá sempre umas pessoas que abusam. Desculpe, mas quem abusou e quem pôs Portugal de pantanas não foram os pobres portugueses. Não foram seguramente. Haverá sempre uns que abusam. Não foram os pobres que nos puseram de pantanas. Não foram. Julgo que não podemos saltar de um sítio para o outro, porque se me vai dizer que foram pessoas com poder, eu também concordo consigo. Não é isso. Podemos até discutir quais são as pessoas. Se quiser dizer que foram pessoas com poder económico, eu também estou disponível para discutir. Não é isso, é o problema do risco moral. O risco moral é muito mais elevado nas elites do que efetivamente nas pessoas mais carenciadas. O CDS teve sempre um grande preconceito contra o rendimento mínimo. Sempre. Eu não tenho preconceito. O PSD não tinha. Agora veja a coligação a assumir esse preconceito. Não o tenham. Não o tenham porque isso é pirómano. Não o façam. E em que fórum é que será discutido este teto e para quando? Eu espero que esta matéria seja discutida no âmbito daquilo que é o diálogo social, da concertação social, da relação com a Associação Nacional de Municípios, porque também interessa às autarquias conhecer os apoios que as famílias recebem do Poder Central para poderem ser justas na atribuição dos apoios a nível local. E espero que esta matéria seja central numa discussão naquilo que é algo que eu instituí pela primeira vez em Portugal, que é uma comissão permanente do setor social que mensalmente reúne com os membros do Governo das áreas sociais e que debate. São os responsáveis da social, o Presidente da União das Misericórdias, Presidente da União das Mutualidades, Presidente da CNIS, e que debatem nesse fórum todas as matérias. Não é um fórum consultivo. No meu tempo, e julgo que posso afirmá-lo com este governo, tem sido sempre um fórum vinculativo, porque a opinião dessas pessoas tem sido, para nós, essencial nas decisões que temos tomado, sendo a responsabilidade sempre de quem decide, que é os membros do governo. Sobre este teto entrará em vigor em 2015, correto? Este teto tem a intenção no programa do Governo, já está inscrito no programa do Governo desde 2011, de entrar em vigor nesta legislatura. Eu entendo que será muito difícil conseguirmos, nos primeiros 6 meses de 2015, qualquer iniciativa, para além de projetos piloto, e quero lhe dizer que considero que é uma matéria que deve ser feita com profundo diálogo com o setor das autarquias locais e o setor social e com muito cuidado. É uma matéria que devemos avançar com determinação, mas com muita cautela. Aí estou de acordo consigo, com cuidado. Agora, deixo aqui uma ideia que eu já defendo há muitos anos. O Instituto Nacional de Estatística deveria apresentar umas estimativas e fazê-los todos os anos do que é o mínimo de sobrevivência para as famílias, conselho a conselho. Porque o problema não é só os apoios que as pessoas têm. O problema é saber com quanto é que as pessoas ficam ao fim do mês, quanto é que têm para viver, quanto é que têm para viver depois de pagar isto e mais isto e mais isto e mais aquilo, o que é que lhes sobra para viver. Esse mínimo vital de sobrevivência tem que ser estimado. E não tem nada a ver com os salários médios, nem com, tem a ver com um custo de vida
que existem em Portugal e que uma família, depois de pagar todos os seus encargos, tem que ser capaz de garantir. Helena, E isso é que é este essencial. debate que nós temos de fazer e precisamos também da sua opinião crítica por esse debate. Estarei com muito gosto, mas não me falem riscos morais. Eu tive o gosto de debater consigo matérias sensíveis sob o ponto de vista social e aquilo que nós concluímos foi uma aproximação de posições que foi útil para a sociedade portuguesa. Estou sempre disponível para isso. Sem dúvida. Marco António Costa e Helena Roseta, agradeço aos dois que tenham estado frente a frente nesta edição da noite. Obrigada, boa noite.